Pensa só num som tão, mas tão potente que ele dá a volta ao mundo. E não uma vez só não, várias vezes. Um evento tão absurdo que chegou a mudar o clima do planeta por anos. Hoje a gente vai mergulhar na história do dia em que o mundo literalmente explodiu, a erupção do Krakatoa, lá em 1883. E para começar, já fica aqui uma pergunta. De todos os eventos que a humanidade já conseguiu registrar na história, qual deles produziu o som mais alto de todos? A resposta, olha, não veio de nenhuma invenção humana, mas da força bruta da natureza mesmo. Foi a explosão do Krakatoa. O som foi tão inacreditavelmente alto que atravessou oceanos inteiros. Em lugares como a Austrália ou a ilha de Rodrigues, a quase 5.000 quilômetros de distância, as pessoas juravam que estavam ouvindo tiros de canhão. Imagina só, um barulho viajar essa distância toda e ainda ser confundido com uma batalha. Mas sabe como é, né? Uma catástrofe desse tamanho raramente chega sem avisar. Para entender a dimensão da explosão, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para os meses antes do caos, quando os sinais de que algo terrível estava para acontecer foram, bem, perigosamente ignorados. Tudo começou de leve. Lá para maio de 1883, o vulcão começou a dar uns sinais de vida. Nos meses seguintes, pequenos tremores, o mar meio agitado, virou rotina. Nada que parecesse o fim do mundo. Só que, em 26 de agosto, a coisa mudou de figura. A ilha inteira começou a tremer com muita violência. E no dia seguinte, bom, aí o inferno se instalou de vez. E aqui a gente chega no clímax da história. Naquela manhã de 27 de agosto, uma sequência de 4 explosões gigantescas simplesmente varreu a ilha de Krakatoa do mapa. Foi um evento de uma força que, sinceramente, a nossa cabeça mal consegue processar. 80 quilômetros. Guarda esse número. Essa foi a altura que a coluna de cinzas, fumaça e rocha alcançou. Para ter uma ideia do que isso significa, a fronteira oficial do espaço fica a 100 quilômetros. A explosão do Krakatoa praticamente cutucou o espaço sideral. E o custo humano foi terrível. As estimativas falam em cerca de 40 mil pessoas mortas. Mas aqui tem um ponto fundamental: a esmagadora maioria não morreu por causa da erupção em si, tipo com rochas ou cinzas. As pessoas foram vítimas dos tsunamis monstruosos que a explosão provocou. Agora, a história fica ainda mais interessante. A força da erupção do Krakatoa foi de uns 200 megatons, o que já é um número absurdo. Só que a erupção do Monte Tambora, também lá na Indonésia, em 1815, foi 4 vezes mais forte. 4 vezes! Algo em torno de 800 megatons. E isso leva a gente para uma pergunta que parece não fazer sentido. Se o Tambora liberou muito mais energia, por que o Krakatoa que leva a fama de ter feito o barulho mais alto da história? A resposta não está na força, mas no jeito que ele explodiu. O segredo todo está nesse termo aqui: erupção freatomagmática. A localização do Krakatoa, bem no meio do mar, foi o que mudou o jogo. A chave para o som ensurdecedor foi a mistura catastrófica de duas coisas: magma fervendo e a água gelada do oceano. Então, o que provavelmente aconteceu foi o seguinte: as primeiras explosões enfraqueceram a estrutura do vulcão e as paredes da câmara de magma desabaram. O oceano inteiro, então, despencou para o coração do vulcão. A água, em contato com o magma, virou vapor na hora, se expandindo com uma violência que a gente não consegue nem imaginar. E essa mega explosão de vapor não foi só para cima, como no Tambora, ela foi para todos os lados, empurrando a atmosfera e criando a onda de choque mais poderosa que a humanidade já ouviu. A destruição da ilha foi só o começo. As ondas de choque desse evento se espalharam pelo planeta todo, mudando o clima, a cor do céu, a vida em todos os cantos do mundo. A escala do impacto foi global de verdade. Tsunamis com ondas de 40 metros de altura, uma queda na temperatura do planeta que durou 5 anos, o chamado inverno vulcânico. O pôr do sol ficou tão estranho e avermelhado que dizem ter inspirado artistas, talvez até o Edward Munch, a pintar O Grito. E ainda teve uma onda de pressão no ar que deu a volta na Terra várias e várias vezes. E essa frase do autor Simon Winchester resume bem o alcance bizarro e macabro do desastre. Corpos foram arrastados pelo oceano até a costa da África. O som da explosão foi ouvido em continentes diferentes. Isso mostra como o mundo, mesmo em 1883, já era conectado por esses eventos gigantescos. Mas a história não termina na destruição. Da cratera submersa do vulcão original, algo novo começou a crescer. A natureza, com sua força implacável, começou a reconstruir tudo de novo. O nome dele é Anak Krakatoa, que quer dizer literalmente filho do Krakatoa. É uma ilha vulcânica novinha em folha
que nasceu das cinzas do pai, um baita lembrete do poder geológico incansável daquela região. E o crescimento dele foi rápido e, infelizmente, às vezes mortal. Em 1927, ele apareceu pela primeira vez na superfície do mar. Hoje, já é uma montanha. E em 2018, o Anak Krakatoa fez questão de nos lembrar do seu legado. Um pedaço dele desabou e causou um tsunami que matou mais de 400 pessoas. Ou seja, essa não é só uma história do passado, é uma ameaça bem real e ativa. E por que isso é tão importante? Porque o Krakatoa não é um caso isolado. A Indonésia fica bem no meio do Anel de Fogo do Pacífico, uma das áreas mais geologicamente ativas do mundo. Com quase 130 vulcões ativos, a possibilidade de novos eventos como esse é uma realidade constante para milhões de pessoas. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem inquietante para o futuro. O Anak Krakatoa não para de crescer. São 5 metros a mais de altura por ano. A questão não é se ele vai ter uma grande erupção de novo. A questão é quando. E se o filho um dia vai ter a mesma fúria apocalíptica do pai.